O Cruzeiro conheceu sua segunda derrota no Campeonato Brasileiro dentro do Mineirão. Tinha perdido pro Ceará e mais uma vez um 2-1, dessa vez contra o Santos, dessa vez de virada, assim como aconteceu também com o Ceará. Saiu na frente, dois tempos bem distintos, né? Aquele time que o Cruzeiro tem acostumado, quem nos acompanha na live aí já pode ver os melhores momentos, inclusive. Aquele time que a gente está acostumado a ver, né, Seabra? Do time principal, vamos dizer assim, do Daniel Jardim, né? Do Leonardo Jardim. Ele escalou o que tinha de força máxima, tinha até aquela preocupação por conta do desgaste, né, que vinha nessa sequência de jogos, o jogo fora de casa, o jogo Maceió, que valia a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil, um gramado pesado, mas foi com que tinha a mesma turma que venceu o Botafogo e também conseguiu essa classificação diante do CRB, e aí teve essa dificuldade aí pela frente, que era bater também a equipe do Santos, de um primeiro tempo bem diferente, né, do segundo tempo, como você destacou, com uma reclamação muito forte com relação à arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Eu estou alinhado com o Leonardo Jardim e os jogadores do Cruzeiro. Para mim falta muito critério, uma arbitragem muito confusa e não gostei não. Acho que prejudicou sim o Cruzeiro ontem, o Wilton Pereira Sampaio. Daqui a pouco eu vou querer saber o que o Lélio pensa também sobre essa questão da arbitragem aí. Wilton Pereira prejudicou, não prejudicou? O Cruzeiro perdeu, não perdeu por causa dele? Mas vamos ver primeiro o que o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, achou da arbitragem do Wilton Pereira Sampaio. Em relação à segunda questão, eu não quero falar no lance do golo anulado. Eu vou falar uma coisa que a mim me... Eu quero dizer a palavra correta para não estar aqui a dizer uma asneira, mas fico muito triste quando os árbitros erram. Mas fico mais triste quando existe dualidade de critérios. Quando existe dualidade de critérios, quer dizer que para uma equipa é uma coisa, para outra equipa é outra coisa. Eu vou-vos dizer, lances nas costas do Wanderson não eram marcados, no Guilherme eram sempre marcados. Isto foi encostado mesmo à minha linha. Lançamentos de linha lateral, os nossos tinham que ser no local onde saía a bola, os deles podiam ser 20 metros à frente, que o árbitro até fazia o sinal para jogar. Aos 15 minutos o Kaique leva um toque no pé de apoio quando vai rematar dentro da área, não é falta. Um toque do mesmo género, anula-se o golo ao Cruzeiro. Malta, isso é que o Cruzeiro nos últimos anos não tem andado nos primeiros lugares do campeonato. Mas tem que haver respeito. Eu gostava que houvesse respeito, esta dualidade de critérios. Porque eu não vejo esta dualidade de critérios existir, e eu vejo quase todos os jogos da Liga, em alguns campos, principalmente nos campos que jogam as equipas que estão na frente. Pois é, tá aí então o que disse o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, sobre a arbitragem de uma forma geral, né? Falta de critério, não só especificamente sobre o Wilton Pereira Sampaio no jogo de ontem, mas a falta de critério de uma forma geral, né? Em relação inclusive aos outros jogos, outras equipes do Brasileirão. Ô Lélio, você também achou que o Wilton Pereira Sampaio prejudicou o Cruzeiro? O que você achou da arbitragem dele ontem? Olha, eu acho que o Wilton Pereira Sampaio é um árbitro péssimo. Sempre falei isso aqui. E tá lá com, né, a insígnia da FIFA e tudo mais, e apitou o último Super Mundial. Agora, especificamente sobre um lance, o da anulação do gol do Caio Jorge, para mim foi falta do Matheus Pereira. Essa é a minha opinião. Agora, ele reclamar do lance do Wanderson, ele tá coberto de razão. Tá coberto de razão. E de outros lances também. Se ele marcou falta nesse lance, se é falta fora da área, tem que ser falta dentro da área também. Então, sabe? Pra mim, nenhuma surpresa. Ô Seabra, em outros jogos aí, a gente viu várias coisas sobre justamente a falta de critério da arbitragem. A gente viu. Então, não é nenhuma surpresa. A arbitragem brasileira ela é péssima. E só a cada domingo e quarta-feira a gente comprova isso, né? É lá em Maceió, é aqui no Mineirão, é no Maracanã, é no Allianz Parque, onde quer que seja. Sempre tem um erro de arbitragem, um negócio impressionante. A questão até não é nem só especificamente sobre o lance, né, os lances mais capitais do jogo, né? Por exemplo, tem aqui, ó, o Thiago Machado falando aqui, ó,
O Cruzeiro está reclamando de um lance que o juiz acertou. Tem que reclamar é que o juiz picotou o jogo, dava falta para um lado e para o outro não. Cartão, fora a incompetência de não matar o jogo aí do Cruzeiro, né? Do primeiro tempo. Tem outras pessoas aqui falando sobre a arbitragem. Mas a arbitragem, se você vai e pega alguns outros jogos aí, aconteceram coisas semelhantes. Agora, depois a gente pode comentar a parte técnica, tudo bem. O Cruzeiro sobrou no primeiro tempo, deveria, né, ter rodado a faca. Não é uma expressão para ser utilizada hoje não, mas é uma expressão do futebol, me desculpe aí. Eu cresci aprendendo futebol dessa maneira. Mas, realmente, a arbitragem ela deve ser muito discutida e olha, que a gente nos últimos anos já está, que nós já estamos nos últimos anos com mais um diretor de arbitragem. E ele é paulista, o Rodrigo Sintra. O anterior também foi, era ruim. O outro eu já nem me lembro, era gaúcho, era o Gaciba, sabe? E com todo mundo tem um problema, bicho. Então mas por que tem um problema, Seabra? Porque a arbitragem não é profissionalizada. Agora, a profissionalização da arbitragem, ela vai acabar com os erros? Não, para mim não. Mas não acaba, não. Só se acompanhar o campeonato inglês aí todo domingo. E tem outra também, né, Lélia? Será que os caras querem profissionalizar, os próprios árbitros querem profissionalizar? Porque eles têm profissão também, né? Então eles ganham na profissão deles e eles ganham a nota, porque basta pegar quem apita a primeira, até a segunda divisão também, aí, que são sempre os mesmos, né? Estão sempre rodando aí os mesmos. Os caras ganham por jogo também uma nota, não sei se eles querem também. Olha, Leão, agora... Mas eles não vão continuar ganhando. O problema é o seguinte, você acredita mesmo que o cara tá no escritório hoje despachando o Seabra? Não, mas escritório não, né? Mas, por exemplo, professor de educação física, não, pode ter. motorista de não sei o quê, tem a profissão dele, né? Eu, assim, não acredito muito não. Diga lá, Rafa. Só você citou o campeonato inglês, e eu também tenho como referência a arbitragem europeia. Na Europa, seria falta esse lance do Matheus Pereira? Você acha que eles marcariam essa falta lá? Eu acho que sim ou não, depende. Tem os caras que relevam até porrada, então é difícil de saber. É porque lá também não tem critério não, Rafa. Não tem critério não, cara. Não, e o lance assim, você vai e pega o camarada, tá? Ele na hora deu o gol. É muito claro, ele deu o gol. E depois que ele foi ao VAR, ele mudou de opinião. É porque ele viu falta também. Não por esse ângulo, tá até a gente com o lance mais aproximado. Tem um outro ângulo que mostra melhor o ângulo da transmissão pela TV. Mas, de qualquer maneira, eu tendo a concordar mais com o Leonardo Jardim. Não nesse lance. É igual ele falou sobre o Wanderson. É igual ele falou, no primeiro tempo teve um lance que poderia ter sido dado pênalti. No segundo tempo, o Cruzeiro reclama de outro pênalti também, né? E esse aí, a televisão depois nem passou o replay, então eu fiquei sem saber. Foi no segundo tempo. Você estava lá atrás do gol, vai se lembrar, mas na reta final do jogo, né? O Matheus Henrique. Então, cara, é complicado. É complicado. Só pra justificar a minha opinião com relação... Por que eu acho que ele errou? Eu não vou brigar com a imagem, né? Tem o lance que o Matheus Pereira vai pra disputa, ele não toca a bola, acerta de alguma forma o Zé Rafael, mas a gente tá falando de futebol. Nem todo toque, nem todo esbarrão... Quando encosta, é falta. É um esporte contato. Exatamente. Então, pra mim, por mais que ele possa ter feito esse golpe que parece uma rasteira, não é uma rasteira pra derrubar o Zé Rafael, que pra mim já vai com o joelho dobrado no lance. Inclusive, no áudio da verificação do VAR, na primeira análise ele fala, ele tá com o joelho dobrado. E depois aí, nesse replay demorado, vamos tentar achar aqui o cabelo no ovo aqui, vamos tentar achar alguma coisa, fica procurando, vai ter um toque, vai ter alguma coisa e vai acabar encontrando. Pra mim não foi pênalti no Kaique, pra mim não foi pênalti no Matheus Henrique, pra mim não foi falta nisso aí. Eu também acho. Se é pra ter, porque se isso aí é falta... aí o futebol vai ficar chato demais. Tem o Wellington Roberto, por exemplo, o lance do Matheus Pereira na suposta falta, tanto não foi falta que nenhum jogador do Santos reclamou. Inclusive o Zé Rafael, que participou na hora, né? O juiz horroroso. Hein? Olha lá, ele apontando pra marca lá pro meio de campo, o árbitro.
Se o Rafael Sabino, se todos nós estamos vendo que todo ano a arbitragem está cada vez pior, por que a CBF não profissionaliza a arbitragem? Os erros não acabam, mas ameniza. Outro aqui, que aí eu concordo com ele, ó, o Tiquinho, teve lance igual durante o jogo que não foi nada, isso que eu falei ontem na jornada, falei 500 lances desse aí durante o jogo e tudo bem, segue o baile. E aí de repente critério, saiu o gol, aí esse aí foi falta, mas os outros não. É o critério que não tem, né? E tem outra coisa também, né? Na imagem ampliada, não nesse frame aí, ou nesse detalhe, quando no início da jogada, quando mostra mais de cima, ali dá pra ver a visão do Wilton Pereira Sampaio aí, ó. Dá pra ver, ele tá do lado do lance, não tem ninguém na frente dele, ele tá do lado da jogada, ele entendeu, olha lá, ele entendeu que não foi falta. E aí, quando fala que a decisão de campo do árbitro tem que ser mantida, por quê? Porque ele tá no calor do jogo, ele tá sentindo o jogo. Eu tô com saudade do VAR quando ele era muleta, né? Porque agora ele não é muleta, o VAR apita. Porque aí chegam os árbitros do VAR, aí eles analisam no calor do jogo deles, lá dentro da arquibancada, do ar-condicionado, analisando na temperatura deles, sem o calor do jogo, sem deixar um lance mais forte ou outro passar. Ah, teve um toque aqui que foi falta. Aí, pô, então tem que ter 2 árbitros no jogo, porque o árbitro lá de cima entendeu que foi falta. O lá de baixo do campo estava do lado do lance. Ele entendeu que não foi falta. Aí ficar procurando o lance vai ter falta todo jogo. Não, mas aí a gente tem que explicar que a decisão final é do árbitro central. Sim. Se ele quisesse manter a decisão dele, ele teria mantido, viu, Rafa? Mas aí cedeu, né, Lelão? Aí ele tem todo o direito de manter. Existe uma recomendação do árbitro de vídeo. Vá ao vídeo para revisar sua decisão. E se ele estivesse convicto de que não houve falta no lance, como nesse primeiro momento que você observou bem, que ele estava em cima da jogada, ele poderia falar, não, é gol, a decisão é minha. E nós vimos vários árbitros, inclusive, passando aí por uma revisão e mantendo a decisão de campo, entendeu? Entendi. O André Gomes também está dizendo aqui, ó, o árbitro prejudicou mais no sentido de deixar os jogadores nervosos, principalmente pela falta de critério. Ele distribuiu o cartão também ao longo do jogo, que foi um negócio de maluco, né? O Cruzeiro tomou um cartão atrás do outro e de repente aí a coisa foi dando uma complicada pro Cruzeiro, porque se você tem Romero com cartão, quem mais tomou cartão? Kaique tomou cartão, tá fora. O Lucas Silva. O Wanderson também tomou. E foi tudo praticamente. Christian também tá fora. Ele tirou o Christian, o Romero e o Kaique do próximo jogo, não foi? Exatamente. Foi. E durante o jogo, você vê que o jogador vai ficando mais nervoso, vamos dizer assim, né? Porque ele vai picotando o jogo toda hora. É o tal negócio, eu acho que falta critério, uma coisa, marcar ou não marcar aquela falta, tem um monte de gente aqui falando, pô, sou cruzeirense, mas foi falta, o outro falando que não foi, que o árbitro prejudicou e tal, beleza. E aí também vamos partir para um segundo ponto. Podemos até achar que o Wilton Pereira prejudicou o Cruzeiro, ok? Beleza. Mas o segundo tempo do Cruzeiro, o Cruzeiro jogou para merecer a vitória. O primeiro tempo, sim, mas o segundo tempo, Lélio Gustavo, o Cruzeiro jogou para merecer a vitória, esquecendo o Wilton Pereira? Não, porque assim, já era bem previsível, né? Pelo que havia acontecido na quinta-feira, um jogo mais desgastante, e o Cruzeiro pegaria um time bem descansado, como foi o Santos. Então, ali ontem, mais do que nunca, como o Cruzeiro tem feito no Campeonato Brasileiro, era para resolver a parada no primeiro tempo. E a gente está vendo aí o Cruzeiro empilhando chances claras de gol. O Gabriel Brazão, que tem sido muito criticado pela torcida do Santos aí nas últimas rodadas, ontem foi um dos destaques do Peixe. Olha só essa defesa aí agora, que ele vai fazer... Ah, não, é o gol, né? Do Fabrício Bruno, já aos 42 minutos. Defesaça. Uma defesaça da queima-roupa do Kaique Bruno. Né? Teve esse lance que o Caio Jorge consegue vencer o goleiro, mas o Mike consegue salvar. E outras oportunidades que foram criadas e sequer finalizadas. Mas o Cruzeiro poderia ter feito 3-4-0 no primeiro tempo. Ou seria até 4-1, porque o Neymar vai perder esse gol aí feito, né? E que ele não costuma perder depois de uma saída equivocada do Vidalba no pé do Guilherme. Mas o segundo tempo do Cruzeiro não foi aquele que a gente se acostumou a ver. O Santos volta melhor, já com 3 modificações promovidas pelo Kleber Xavier. Tem o gol de empate, que foi do Guilherme, e depois, né, o Cruzeiro tem esse gol anulado
e logo na sequência sai outro gol do Santos e aí o Cruzeiro foi para pressão. Mas uma coisa ontem voltou assim a chamar a atenção de muita gente, é que foi um pouco da demora para a entrada do Gabriel Barbosa, que só entrou aos 81 minutos, ou seja, 36 minutos do segundo tempo. Ontem não era jogo para ele ter entrado antes, não, porque o Marquinhos ele colocou até pela característica que tem o Wanderson, né? Que ele entende que as características do Marquinhos são semelhantes às do Wanderson. Mas e o Gabriel Barbosa? Será que não dava para ter entrado antes? E como ele fez, no lugar de um volante, que ele entrou no lugar do Lucas Romero, não foi? Foi. Pois é, tinha que ter entrado antes. Eu, assim, cara, eu não sei como é que é o dia a dia e tudo mais, só que o Gabriel Barbosa, a gente sabe, é um camarada, como eu cansei de falar aqui, o cara, ele fez mais de 160 gols pelo Flamengo. Ano passado não foi bem. Esse ano, ele pode não estar no esplendor da forma, mas mesmo assim, ele é o vice-artilheiro do Cruzeiro. O Caio Jorge tem o quê? 1 ou 2 gols a mais só do que ele. Entendeu? E sem contar as assistências. E ele ontem já entra criando uma situação de gol para o Cruzeiro, no primeiro toque que ele deu na bola. Então, vamos ouvir também o Leonardo Jardim, mas só, o Marcelo Nascimento, ó, o Cruzeiro foi prejudicado, mas o Jardim errou no jogo de ontem, demorou a substituiu o primeiro jogador com 21 do segundo tempo. Não pode reclamar que o time está cansado, vamos falar sobre isso também daqui a pouco. O Glauco Silva, vocês estão falando muito de arbitragem, mas ninguém quer falar, aí, ironicamente, do Fabrício Bruno, do The Flash, segundo ele, que vai ficar fora de um tempo, porque o Neymar deu um drible nele, né? Realmente foi um drible desconcertante, né? O Cristiano Gonçalves, o problema do Cruzeiro é igual ao do Galo. O ataque é ruim e a defesa não presta. Esse zagueiro eu não entendi o final aqui, viu, Cristiano? Mas a defesa do Cruzeiro tem ido bem. A defesa do Cruzeiro não são apenas os zagueiros, sabe? O Fabrício Bruno e o Vidalba. É o time todo que consegue se defender bem. E ontem, no primeiro tempo, o Santos teve a maior dificuldade para passar do meio de campo ali durante 90% do tempo. Não foi, Rafa? Você que estava lá. Você abre também comentou o jogo, estava lá. E o Valber Wesley, Paulo Pelaipe nunca foi diretor na carreira no futebol, sempre foi supervisor, gerente que organiza a logística. Estamos sem diretor de futebol, vergonhoso, daqui a pouco fecha a janela. Aliás, até ontem eu recebi uma mensagem por um torcedor que nos acompanha sempre, que é o Marcelo, fisiologista. Um abraço para ele. E é o seguinte, ele falou uma coisa certa. Ontem era jogo. Se o Cruzeiro se achou prejudicado, para alguém ir lá e reclamar. Quem que é o Cruzeiro? Não tem um diretor. Não. O Pedro Júnior, teoricamente, né? Aí vice-presidente. O cara que dirige o futebol é o Leonardo Jardim. Então, deveria ter ido lá o Pedro Júnior e ter soltado os cachorros, entendeu? É isso que deveria ter feito. Isso eu concordo 100% com o torcedor. Acho que tá... Por mais que o Jardim, a ideia é dar mais moral pro Jardim, eu acho que ele tá acumulando função demais. Essa demora do Cruzeiro no mercado pode ser, sim, por conta da ausência dessa figura, né, do diretor de futebol. Faz falta, a gente sabe como é difícil, né, no mercado, e aí ter essa figura para poder facilitar talvez essa conversa, trazer um jogador dentro de um trabalho mais específico, é bem diferente, né?